Olá, meu aluno, olá, minha querida, olá, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de matemática, onde nós vamos começar a tratar de uma grandeza muito importante, que é volume, né? Então veja uma coisa, na sequência aí do nosso estudo, nós conhecemos uma primeira grandeza chamada comprimento, né? Então o comprimento nós usamos para medir distância, nós usamos para medir raio, né, altura, ou seja, são todas as grandezas que envolvem uma dimensão linear de medida, né? Onde, por exemplo, eu uso uma fita métrica para isso, ou eu uso uma régua para isso, né? Ou eu posso também usar, né, para resolver, para poder fazer essa medida, eu posso usar outros aparelhos, né? Por exemplo, quando nós queremos medir longas distâncias, nós podemos usar um aparelho chamado odômetro, que é um aparelho que ou ele está instalado muitas vezes num carro, né? Então no seu carro, no carro, você pode zerar esse odômetro e medir uma certa distância, ou ele pode ser um aparelho à parte, né? Talvez você já tenha visto o pessoal na rua, um aparelhinho que tem uma roda e essa roda está associada a ela um odômetro. E aí o pessoal vai deslocando quando se quer fazer medida de distâncias numa rua, né? Por exemplo, numa rua nova, quando se quer estabelecer os números das casas, né? Que via de regra em algumas cidades os números respeitam uma certa distância, né, da esquina de um referencial, né? E muitas vezes de um lado, né, número par, do outro lado número ímpar. Então aí nós estamos lidando com comprimento, né? Então nós trabalhamos com a unidade metro, os seus múltiplos, né, quilômetro, hectômetro, decâmetro, e os seus submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro, né? Aí depois nós vimos uma unidade de área. Então para eu medir uma unidade de área, eu já não tenho um aparelho específico para isso, né? Então eu tenho que usar, na verdade, o mesmo aparelho que eu usava, ou a régua, ou a fita métrica para medir o comprimento, né? E dependendo da figura geométrica, esse comprimento eu posso elevar ao quadrado e calcular a área, no caso de um quadrado, né? Ou, no caso do retângulo, nós tínhamos lá base vezes altura, né? E assim por diante. Então, nós lidamos aí com a grandeza área, né? E aí nós tínhamos lá a unidade padrão metro quadrado, os seus múltiplos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e seus submúltiplos, né? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, ok? Então só recordando uma coisa, por que nós chamamos de grandeza, né? Grandeza é aquilo que eu posso medir. Eu posso medir, eu posso avaliar, eu posso comparar, né? Você não precisa medir para ser uma grandeza, mas você faz uma comparação, né? Alguém chega para você e diz assim, olha, nós temos duas lojas do produto que você quer. Uma está a 500 metros da sua casa, a outra está a 10 quilômetros. Então veja, são duas medidas de distância e aí você na verdade não mediu, você recebeu essa informação e aí você comparou. Diz, não, eu vou, né, na loja mais próxima aí a 500 metros porque eu tenho pressa e eu quero comprar esse produto. Então aí você fez uma comparação e, né, escolheu. Ou então alguém chega para você e diz o seguinte, você poderia me ajudar a trazer um saco de cimento que eu deixei lá embaixo? Aí você diz, tá, tudo bem. Ele diz, o saco de cimento tem 200 quilogramas. Aí você diz, opa, né, é uma massa muito grande, eu não vou conseguir carregar esse saco aqui para cima sozinho. Então, na verdade, você não mediu, você não comparou. Nesse caso, você fez uma avaliação. Você avaliou e disse, não, eu não vou carregar esse saco sozinho. Então, grandeza é aquilo que eu posso medir, avaliar ou comparar. Só que para eu medir uma grandeza, eu tenho que associar duas coisas. Uma quantidade, mas uma quantidade de um padrão, né? Não adianta eu chegar para você e dizer o seguinte, olha, eu quero que você compre ali no supermercado 400 de batata. Aí você não sabe se esses 400 são 400 gramas, né? Ou seja, uma quantidade pequena de batata, ou são 400 quilogramas, que seria uma quantidade, né, absurda para se comprar, né, no supermercado. Então, eu tenho que dizer um padrão de medida. Então, para a distância, um primeiro padrão estabelecido já no conceito
né, moderno foi o metro e os seus múltiplos e submúltiplos. Para a área foi o metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos. E agora nós vamos começar a falar de volume, né? Qual é a minha necessidade de lidar com essa grandeza volume? É quando eu saio de um plano, aonde eu preciso, por exemplo, estabelecer qual a quantidade de líquido necessário para que eu possa, por exemplo, encher uma piscina. Ou qual a quantidade de líquido necessário ou a quantidade de líquido que eu tenho numa caixa d'água, né? Então, por exemplo, há uma necessidade de se fazer um racionamento de água, né, um determinado período em que não chove, numa determinada região, e aí você tem que fazer um racionamento de água naquela região. E aí qual é a primeira coisa que a pessoa vai pensar? Qual é a capacidade que a minha caixa d'água tem para atender esse racionamento, né? Então, se lá a prefeitura ou o governo do estado comunica que vão ficar aí 2 dias sem fornecer água, né, e você está com a caixa d'água cheia, você tem que analisar, por exemplo, que aquela caixa d'água tem lá 1.000 litros, 5.000, 10.000 litros e o quanto você gasta de água por dia, para ver se você realmente vai precisar economizar, porque senão no meio do caminho você vai ficar sem água, né, não tem mais o fornecimento externo, ou se aquela quantidade de água é suficiente para o seu consumo, né? Uma outra situação também interessante. Está chegando o verão, né? Você não tem piscina em casa, mas hoje a gente tem a oportunidade de montar uma piscina, né? E hoje tem piscinas aí com estruturas, né, bem interessantes, com, né, filtro d'água e tudo certinho. E são piscinas grandes. Então muitas vezes, não sei se você já viu isso, eu já vi isso acontecer, a pessoa vai com aquela pressa, né, todo mundo querendo tomar banho de piscina, todo mundo já colocando a roupa e tal, montando a piscina e vamos encher a piscina. E aí, numa situação em que as pessoas não analisam esse contexto, às vezes acaba surgindo uma frustração muito grande. Por quê? Porque talvez não dê para tomar banho aquele dia. Porque o tempo necessário para encher uma piscina é muito grande, né? Se eu tenho uma piscina lá de 5, 10 mil litros e eu tenho uma mangueira para isso, né? Eu liguei ali uma mangueira, né, ali na torneira e vou encher, a vazão dessa mangueira, o volume de água por hora, por minuto ou por segundo que vai entrar na piscina é um volume limitado, né? Por exemplo, eu tenho lá uma mangueira com uma vazão de 20 litros por minuto. Se eu for colocar isso no papel e fizer um cálculo, talvez se eu começar a encher a piscina ali por 10 horas da manhã, eu só vou tê-la cheia no final da tarde. Então acaba surgindo uma frustração ali de quem quer tomar banho. Então o ideal seria eu ter montado à noite, deixado ela encher a noite inteira, né, supervisionando ali para ver se, né, não tem vazamento, alguma coisa, e no outro dia, tranquilo. Então, quando a gente calcula volume, nós estamos preocupados com a capacidade de um recipiente de acondicionar um determinado líquido ou até um volume de ar, né? Um volume de ar num determinado recipiente para eu poder analisar, né, a quantidade de ar dentro daquele recipiente, ok? Então, dá uma olhadinha aqui, vamos entender um conceito interessante, né? Imagina o seguinte, para eu entender esse cálculo desse volume, imagine que eu tenho um cubinho padrão, né? O que é um cubo? Lembre-se, um cubo ele é um sólido geométrico. Quando nós estudamos lá os poliedros, nós vimos que um cubo é um dos poliedros de Platão, né? Tanto que o cubo ele tem um nome, né, o termo cubo já é um nome um pouco mais genérico, um nome um pouco mais usual. Na verdade, a gente sabe que o nome mesmo desse sólido é hexaedro. Por que hexaedro? Porque ele tem 6 faces iguais, né? Então imagine que a gente tem uma medida padrão chamada 1 cubo. E aí eu vou pegar esse cubo e vou começar a montar, né? Eu tenho lá um saco plástico cheio desses cubinhos ali dentro e eu vou começar a reunir esses cubos. Então, por exemplo, aqui eu reuni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu poderia dizer que o volume desse sólido A corresponde ao volume de 8 cubos.
Então, se eu conhecesse o volume de cada cubo, eu multiplicaria o valor por 8 e teria o volume desse sólido, né? Aqui, nesse daqui nós temos 12 cubinhos, né? Nós temos aqui, nessa parte de cima 4, na parte intermediária 4 também, e na parte de baixo 4 também. Então, nesse daqui eu posso dizer que o volume corresponde a 12 cubinhos, que é um padrão ali utilizado. Só que tem um detalhe. Esse padrão eu não preciso usar o termo cubo. Se eu conhecer o volume desse cubo, por exemplo, esse cubo aqui, vamos supor que ele tem 1 metro de aresta. Né? Lembre-se que o cubo ele tem 4 arestas na base, 4 arestas laterais e 4 arestas em cima. Então o volume desse cubo, que nós vamos também logo aprender a calcular, seria o produto das 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Só que o comprimento, a largura e a altura são iguais, porque as faces do cubo são quadrangulares. Significa que elas têm o mesmo lado, né? Os lados são iguais. Então aqui eu teria 1 vezes 1 vezes 1. Daria 1 metro cúbico. Então, a partir de agora, se eu sei que essa medida equivale a 1 metro cúbico, eu poderia voltar aqui o meu raciocínio e perceber que aqui, tendo 8 cubinhos, seriam 8 metros cúbicos. E aqui, eu tendo 12 cubinhos, eu teria 12 metros cúbicos. Ok? Então, essa é a grande importância de eu calcular o volume, de eu ter uma noção do cálculo desse volume, né? Seja de uma forma direta, né, através da análise das dimensões, ou de uma forma em que eu faço uma comparação. Ou seja, eu vejo quantos cubos caberiam dentro desse sólido, né? E se eu entregasse para você esses cubinhos para você montar, você conseguiria montar uma infinidade de sólidos usando esses cubinhos. E aí, se você quisesse saber o volume desse sólido, bastava você contar a quantidade de cubinhos. Ok? Então aí eu associaria essa quantidade ao volume final. Então, primeiro, volume passa a ser uma grandeza nova agora para nós, né? Você já percebeu que ela tem uma unidade associada a um expoente valendo 3, né? Porque na verdade nós estamos multiplicando aqui 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, da mesma forma que eu faço uma multiplicação com a parte numérica, né, 1 vezes 1 vezes 1, eu também faço uma multiplicação aqui com as unidades. Então, se eu multiplico a parte numérica 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, eu também vou multiplicar as unidades. Então, metro vezes metro vezes metro. E aí eu vou ter 1 metro cúbico. Por isso que nós usamos a unidade. A mesma coisa nós fizemos em área. Quando nós multiplicamos metro por metro, nós trabalhamos com metro quadrado. Então, tanto o volume como a área são grandezas que surgem lá do comprimento, né? Eu posso usar o instrumento que eu uso para medir comprimento para determinar o volume de uma sala, mas eu não tenho um instrumento que determine esse volume direto, como tem, por exemplo, lá o comprimento que a régua faz isso. Eu tenho que fazer um cálculo adicional dentro dessa situação, ok? Então é isso, meu querido. Bem-vindo ao estudo, né, do volume. Nós vamos desenvolver esse estudo ao longo das aulas e com certeza você vai aprender e principalmente aprender a calcular esse volume. E depois entender essa relação entre metro e litro, né? Porque em várias situações dos exemplos que eu te dei, eu usei a unidade litro, né? Uma piscina de 10 mil litros, uma caixa d'água de 5 mil litros. Então nós vamos ver essa relação entre volume e capacidade, ok? Então é isso, seja bem-vindo ao nosso estudo dessa parte de volume. Nós vamos desenvolver aí ao longo das aulas para que você aprenda bastante. Um abraço para você, meu querido, até o próximo encontro.